Nós já falamos aqui de resistores, de código de cores, já fizemos alguns cálculos, mostramos alguns exemplos e em todos os projetos, inclusive nessa aula, que nós montamos em protoboard para justificar o que nós estamos ensinando, a gente faz uso de resistores. Então esses resistores, como eu falei, eles possuem código de cores, são lidos em função do código de cores. Por exemplo, um resistor que possui as cores marrom na primeira casa, preto na segunda casa e vermelho na terceira casa, com ouro na quarta casa, ele tem 1000 ohms, é um K. Um resistor, por exemplo, que possui as cores laranja na primeira casa, laranja na segunda casa e laranja na terceira casa, ele é um resistor de 33K. Laranja é 3 na primeira casa, com mais 3 na segunda casa é 33, e 3 zeros correspondente ao número 3 da terceira casa, 33.000, 33K. Então, isso são ideias do funcionamento dos resistores. Porém, esses resistores são chamados resistores lineares. Resistores lineares, ou seja, o que é um resistor linear? Um resistor que ele possui seu valor. Aonde quer que ele seja aplicado, ele vai ter aquele valor para exercer aquela função. Qual é a função de um resistor? Se opor à passagem da corrente elétrica e provocar uma queda na tensão, para dar condição dos circuitos funcionarem. Porém, existem os resistores especiais. Esses resistores agora não possuem código de cores, não têm um valor determinado e alteram seus valores, podendo aumentar ou diminuir seus valores de acordo com a situação em que eles estão submetidos. Por exemplo, esses que estão em amostra aqui nesse protoboard e que nós iremos discutir agora. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 resistores. Isso aqui que eu estou tocando é um resistor. Este aqui é um resistor. Aqui é outro resistor e esse aqui é outro resistor. Então vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui para que a gente possa ver. Os 4 resistores são chamados resistores especiais. Ou ele é linear, ou o resistor é linear, ou seja, quando ele tem um valor e aquele valor tem que ser mantido em qualquer situação, aonde quer que ele seja empregado, ou ele é especial. Quando o resistor é especial, não tem um valor. Por exemplo, esse resistor aqui não tem um valor pré-determinado, ele não pode ser considerado 1K, 2K, 10K, não. Esse aqui também não, esse também não e esse também não. Então, como é que são lidos esses resistores? Como é que são administrados isso dentro do circuito? Os resistores especiais são assim. Eu vou começar por esse aqui. Esse componente aqui chama-se VDR ou varistor. Não precisamos nos preocupar muito com ele, eles têm formato, tipo, modelo, exemplos. Ele pode ser desse tamanho aqui ou bem pequenininho, ele pode ter outras cores, não precisa ser verde, pode ser laranja, pode ser azul, pode ser amarelo. É um varistor, um VDR varistor. O que é que faz um varistor? O varistor ele protege os circuitos quando acontece um pico de tensão. Por exemplo, vamos imaginar que esse componente esteja submetido a um circuito com 220 volts de tensão. De repente a tensão subiu, deu um pico, ela foi para 310, 330 volts. Nessa hora, esse varistor entra em curto entre suas armaduras, retorna a corrente elétrica e rompe o fusível do circuito para que o circuito pare e não pegue fogo lá na frente, não venha a danificar outras estruturas. Ele é aplicado aonde? É aplicado na eletrônica de potência, é aplicado nas fontes de alimentação dos equipamentos. Você vai encontrar o varistor na fonte de alimentação do computador desktop, na fonte da impressora,
na fonte do Xbox, em qualquer fonte de alimentação, de qualquer que seja o equipamento, seja em 110 ou 220 volts, você vai encontrar o varistor lá na frente quando você começar a estudar fontes de alimentação. Mas a função do varistor é só essa. Ele protege o circuito contra pico de tensão. A tensão ele monitora, por exemplo, entre essas armaduras vai entrar aqui uma tensão de 220 e tem que sair aqui uma tensão de 220. Se a tensão que está entrando aqui subir de 220 for para 300 volts, por exemplo, ele vira um fio, entra em curto, retorna a corrente, rompe o fusível e desliga o circuito para evitar que pegue fogo lá na frente. É o que faz um varistor. Já esse grande que eu estou tocando nele aqui é chamado de termistor PTC ou PTCR. Da mesma forma, isso aqui é apenas um exemplo. Esse termistor que eu estou tocando nele aqui é de um motor potente de um aparelho de ar-condicionado. Isso aqui poderia estar equipando qualquer motor de qualquer equipamento. Poderia estar na furadeira, poderia estar na esmerilhadeira, poderia estar no esmeril, pode estar em qualquer motor onde seja pesado, potência, puxe muita corrente. O que é que esse componente faz? Ele monitora a temperatura do equipamento. Vamos imaginar que você tenha esse componente instalado em uma bomba d'água no seu poço artesiano. Esse é um dos exemplos. Pode ser muitos exemplos, mas esse é um. Então o que é que acontece? Vamos supor que o poço secou, a boia não desligou e a bomba continuou trabalhando sem água. O que é que vai acontecer com a bomba? Ela vai esquentar, 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 e se você não tiver no ambiente, se você não se der conta disso, ela vai queimar. Pois muito bem, o que é que esse componente faz? Ele monitora a temperatura do corpo da bomba. A partir do momento em que a temperatura começar a se tornar perigosa para a bomba, ao ponto de derreter os materiais lá dentro, derreter o cobre lá dentro e botar a bomba em curto, ele desarma, desliga para proteger a bomba e não deixar que a bomba pegue fogo. É assim também na geladeira, no ar-condicionado. São exemplos. Na geladeira tem um, no ar-condicionado tem um, sempre coladas ao compressor. Nos motores de potência tem um, justamente para isso. Para se o motor esquentar além do normal, ele desligar, é como uma chave, esquentou demais, desliga o motor, corta a corrente para evitar a queima do equipamento. Da mesma forma que o VDR, esse aqui é apenas um exemplo, ele pode ter vários tamanhos, vários modelos e vários exemplos. Já esse aqui que eu estou tocando nele chama-se termistor NTCR. Esse é um PTC e esse é um NTC. Esse é P e esse é N. P quer dizer o seguinte: quando a temperatura aumentar, ele desliga o circuito. Já esse aqui é ao contrário. Quando a temperatura aumentar, ele deixará passar tudo. Como é que funciona esse componente aqui? Esse componente aqui funciona assim. Vamos imaginar que você tem um circuito que você não pode ligar a rede de 220 volts direto nele de uma vez só, que o circuito esquenta demais e queima. Então, entre o circuito e a rede, coloca-se o NTC. Como é que ele funciona? Ele funciona assim. Na hora em que você colocar o circuito na rede elétrica, de um lado dele, aqui por exemplo, ou aqui, vai entrar 220 volts, vai chegar aqui, 220 volts. Porém, do outro lado não passará 220 volts. Vai passar 0, 10, 20, 30, 50, 110, 190, 220 volts, para dar tempo do circuito lá na frente se harmonizar e não estourar em componentes com o impacto da tensão no instante inicial, na hora em que se liga o equipamento. Então, resistor, varistor, resistores, são resistores. Isso aqui é um resistor, varistor, isso aqui é um resistor PTC, isso aqui é um resistor NTC. O resistor, varistor entra em curto e rompe o fusível do projeto para evitar a queima do circuito quando a tensão se eleva.
O resistor PTC abre o circuito, desliga, rompe o fio e abre o circuito para evitar a queima quando o circuito esquenta demais. O resistor NTC recebe a tensão, mas segura ela, não deixa ela passar inteira para o outro lado, para não permitir que a tensão, o pico, o impacto da tensão, possa queimar os equipamentos lá adiante. Ou seja, ele recebe uma tensão de 220 volts aqui, mas deixa passar em valores pequenos, chamados logarítmicos, para cá. Então vai chegar a 220, mas aqui é zero. Aí à medida em que ele vai esquentando, ele vai deixando passar. 0, 5, 10, 80, 120, 110, 220, até estabilizar a tensão do outro lado aqui, mas a tensão nunca conseguirá romper ele ao mesmo tempo. Ela bate de um lado e depois vai passando aos poucos para o outro lado. Já esse outro componentezinho aqui, que nós iremos trabalhar com ele nessa aula no protoboard, é o LDR, desculpe, o LDR. Então, nós temos varistor, PTC, NTC e LDR. O que é que faz o LDR? LDR quer dizer resistor dependente de luminosidade. Então isso aqui funciona assim. Eu vou ter aqui uma tensão chegando desse lado e do outro lado eu tenho o circuito ligado. O que é que acontece? Todas as vezes que incidir uma luz aqui em cima desse componente, ele vai deixar passar mais corrente de um lado para o outro. Todas as vezes que escurecer aqui em cima, ele deixará passar menos. Ou seja, se clarear sobre ele, ele diminui a resistência e deixa passar uma maior corrente elétrica entre seus terminais. Se escurecer sobre o componente, ele impõe um limite à passagem da corrente aqui e diminui a circulação da corrente entre seus terminais. É assim que funcionam esses componentes. Os resistores especiais, o varistor, o PTC, o NTC e o LDR. Agora eu irei explicar, mostrar para você um por um com suas particularidades. Então vamos começar aqui pelo varistor. Eu escrevi aqui que fica muito melhor para que a gente possa entender e fiz assim. Deixa eu diminuir aqui para que a gente possa entender e depois você tira um print disso aqui. E o ideal é que você não copie, que você escreva, porque quando a gente escreve, transfere para o cérebro a informação. Então olha só, resistores especiais e suas aplicações. Aqui são aplicações. Então eu tenho VDR, varistor. Você quando ouvir falar na palavra varistor, é um VDR. VDR quer dizer varistor, que a gente vulgarmente chama de varistor, mas o nome é VDR. Protege os circuitos contra pico de tensão. Você vai encontrá-los nas fontes de alimentação de tudo que é equipamento. Termistor PTCR. Ora, VDR é esse aqui, PTCR é esse. Termistor PTCR protege motores elétricos e circuitos de potência contra o superaquecimento, desligando o circuito. Ou seja, quando um PTC está ligado com um motor, está ligado com um ventilador, está ligado com qualquer que seja o equipamento e o equipamento esquenta demais, ele desliga o equipamento para evitar a queima, para evitar que pegue fogo. Termistor NTCR, esse aqui que eu estou tocando nele. O que faz o NTCR? Amortece o impacto da tensão no instante inicial. Ou seja, quando eu ligo a um circuito e eu jogo uma tensão sobre ele, a tensão não chega inteira sobre ele. Ela vai chegar, por exemplo, se eu ligar um circuito e jogar 220 volts aqui, para cá não passa 220 volts, para cá vai passar de pouquinho. 0, 20, 100, aos poucos, logaritmicamente, até atingir a tensão, para dar tempo dos componentes lá na frente se harmonizarem com a tensão e com a corrente. E o resistor LDR, que é esse aqui, que eu estou tocando nele, o que é que faz o LDR? O LDR é um resistor especial
que altera suas resistências de acordo com a luminosidade. Então vamos lá. Aqui, mais uma vez, nós iremos falar somente sobre o varistor, esse aqui. Então eu tenho aqui resistores especiais e suas funções, resistores especiais, varistor ou VDR. Aí o que significa VDR? De trás para frente quer dizer resistor dependente de voltagem. No inglês quer dizer voltagem dependent resistor. É um resistor dependente de voltagem. Qual é a função dele, do varistor? A função de um varistor é romper o fusível para proteger o circuito quando houver um pico de tensão. Qual é o exemplo disso aqui? Esse que eu desenhei aqui. Imagine um circuito aqui, essa carga aqui poderia ser um motor, um circuito eletrônico, a fonte de alimentação de uma TV, de um computador, uma carga, um circuito aqui. Então esse circuito ele vai receber a fase viva da rede elétrica, 220 volts de um lado, e vai receber neutro do outro lado para que ele possa funcionar. Porém, em paralelo, chama-se paralelo com o circuito, você terá o varistor. O varistor só possui 2 terminais, então você terá um ligado na fase e o outro ligado no neutro. É o exemplo aqui, um ligado na fase e o outro ligado no neutro. Entenda esse símbolo aqui como esse componente e entenda esses 2 terminais aqui e esse aqui, como esses 2 terminais. Aqui eu tenho o fusível na entrada do circuito. Então o que é que vai acontecer? Se por acaso acontecer um excesso de tensão aqui, um problema na rede elétrica, uma falha no transformador da rua e a tensão subir acima de 220 volts, der aqui por exemplo 270, 300 volts, o que é que esse varistor faz? Ele vira um fio, entra em curto, emenda a fase com neutro aqui, vira um arame. Emenda a fase com o neutro. Nessa hora, a corrente elétrica desvia e rompe o fusível, desligando o circuito lá na frente para evitar a queima do circuito. Aqui nós temos um aspecto de um varistor, né? Aqui nós temos a simbologia nas placas, tem, no silkscreen, no desenho da placa tem. Ele é muito parecido com capacitores, mas no desenho está escrito assim. Ou tem um traço com um Z dentro, circulado, ou tem um tracinho assim com esse Z. Quer dizer que ali é um varistor. VDR varistor. Agora, quando o componente for o PTCR, esse aqui, como é que ele funciona? Aí eu tenho aqui outro exemplo. Resistores especiais e suas funções, resistores especiais, termistor PTCR. Mais uma vez, o que significa PTCR? Resistor com coeficiente de temperatura positiva. Então, resistor com coeficiente de temperatura positiva. Como é que ele trabalha? Qual é a função dele? A função de um PTCR é aumentar a resistência com o aumento da temperatura. E qual é o exemplo aqui? O exemplo é esse. Imagine que eu tenho uma tomada de 220 volts e eu tenho um ventilador ligado nessa tomada que poderia ser um motor, poderia ser qualquer outra carga pesada aqui. Ventiladores de potência é o que mais utilizam e motores. Por quê? Porque esses equipamentos possuem arame dentro, tem rolamento e se esquentar demais pega fogo, pode botar em curto aqui, pegar fogo e pegar fogo no apartamento, pegar fogo numa casa, destruir uma loja. Isso aqui. Então, entre o motor ou o ventilador ou a carga e a rede elétrica tem um PTCR. Vamos imaginar que a tensão elétrica está alimentando esse ventilador ou esse motor, poderia ser um motor, e de repente ele embucha, engancha, trava e começa a esquentar.
Quando ele começar a esquentar, o fio elétrico também vai esquentar. Quando o fio elétrico estiver esquentando, o PTCR vai perceber a temperatura do fio e nessa hora ele vira uma chave aberta aqui, cortando a corrente e desliga o motor. Ele vira uma chave aberta, não quer dizer que ele abre não, ele aumenta sua resistência tanto que não passa mais nada. É como se fosse uma chave aberta. No instante inicial ele deixa passar tudo, mas se ele perceber que o fio está esquentando, ele vira uma resistência muito alta, quase infinita, ele não deixa passar mais nada para cá e desliga o ventilador ou desliga o motor para evitar a queima. Esse componente é usado em geladeiras, em aparelhos de ar-condicionado, em bombas de poço artesiano. É muito grande a aplicação desse componente. Aqui nós temos o aspecto, que pode ter vários aspectos, as simbologias serão sempre as mesmas. Ou você vai encontrar na placa esse desenho aqui, um resistorzinho em pé, mas com esse tracinho aqui, que quer dizer o símbolo de um PTC, ou dessa forma. Isso aqui quer dizer o seguinte, essas duas setas para cima, quer dizer o seguinte, aumentou a temperatura, aumenta também a resistência. Aumento de temperatura, aumento de resistência, para permitir bloquear a tensão e a corrente e impedir que pegue fogo no circuito lá na frente. Então vimos o varistor e vimos o PTC. O NTC, este componente aqui, como é que ele funciona? O NTC funciona assim. Resistores especiais e suas aplicações, resistores especiais, termistores NTCR. Da mesma forma que o PTC, a leitura é feita assim. O R quer dizer resistor, o C quer dizer com coeficiente, o T quer dizer de temperatura e o N quer dizer negativa. No PTC era positivo, no NTC é negativo. Como funciona o NTC? Nós já vimos no exemplo anterior. A função do NTC é amortecer o impacto da tensão no instante inicial. Você vai encontrar esse componente em todas as fontes de alimentação de tudo que é equipamento. Agora onde a rede elétrica entrar e lá na frente tiver componentes eletrônicos, tem um NTC protegendo. Por quê? Porque quando eu ligar o circuito, a carga na rede elétrica, a tensão de 220 volts vai chegar no NTC, como está aqui. Mas chega de um lado só. Vai chegar aqui. Do outro lado do NTC, ele não deixa a tensão passar inteira, ela vai passando devagarzinho. 0, 10, 50, 90, 110, até chegar em 220 volts. Para que isso? Para que os componentes eletrônicos existentes dentro desse circuito, dentro dessa carga, possam ir se ajustando com a tensão e a corrente sem o impacto violento da tensão de 220 volts de uma vez só no circuito. Isso poderia levar a queima, danificar o projeto. Então é assim que funciona o NTC. A função do NTC, como a gente já viu, é amortecer o impacto da tensão no instante inicial. O aspecto de um NTC é esse aqui, de um NTC. Esse componente aqui. E a simbologia são essas duas aqui, que a gente vai ver no silkscreen, nos desenhos da placa. Ou tem esse resistorzinho deitado, com essa seta para dentro e esse ciclo em volta dele. Ou tem o resistor deitado, porém com as setas opostas. No desenho anterior, as duas setas estavam para cima do PTC. Aqui tem uma para cima e uma para baixo. O que é que significa isso? Se aumentar a temperatura, diminuirá a resistência. Ou seja, no caso do PTC, quando aumenta, que a gente viu lá atrás, quando aumenta a temperatura, aumenta também a resistência. No caso do NTC, quando a temperatura aumenta, a resistência diminui. Esse é o funcionamento desse componente aqui, do NTC. Mas e o LDR, esse componente aqui? O LDR, o resistor dependente de luz. Resistores especiais e suas funções. Resistores especiais, resistor dependente de luz, o LDR. Como o próprio nome já sugere aqui, LDR, resistor dependente de luz.
Como é que ele funciona? Como é que funciona o LDR? O exemplozinho que eu fiz aqui, parecido com o que está aqui. Então o LDR funciona assim. A função de um LDR é aumentar ou diminuir sua resistência de acordo com a luminosidade. O exemplo é esse aqui. Agora aqui está diferente. Aqui já tem um multímetro. O que é que significa isso? Primeiro deixa eu explicar aqui. Imagine o LDR. Qual é o valor que o LDR tem? Qual é o valor de resistência que tem esse LDR? Não sei. Mas eu sei que ele pode aumentar ou diminuir sua resistência de acordo com a incidência de luz. Então, aumenta ou diminui a resistência de acordo com a luz. Eu vou pegar o multímetro e vou colocar uma ponteira em cada lado do LDR. Ele não possui polaridade. Tanto faz a ponteira vermelha estar aqui ou aqui, isso não faz diferença. Aliás, nenhum deles possui polaridade. As ponteiras podem ser ligados de qualquer posição, eles não têm lado. Tanto faz ligar, entrar aqui e sair aqui, como entrar aqui e sair aqui, a mesma coisa em todos os quatro. Então veja só, vou colocar o multímetro no LDR e o multímetro vai me dar um valor. Vai dizer, por exemplo, aqui que ele tem um exemplo, 10 ohms, ou 1K, ou 10K, ou 100K, vai ter um valor. Quando eu colocar uma luz sobre ele, a resistência diminui. E se eu colocar uma sombra sobre ele, a resistência aumenta. É assim que funciona o LDR. O aspecto a gente já viu, a simbologia do LDR é assim. Ou tem o símbolo de um resistor em pé, circulado, mas com duas setas apontando para dentro, ou ele é um resistor na horizontal com duas setas apontando para dentro. É o LDR.